Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Fica ligadinho que tem muita coisa legal chegando aí. E hoje eu quero compartilhar com vocês os conhecimentos que eu tive essa semana, maravilhosos, incríveis e libertadores que eu tive através desses dois livros aqui. Inclusive, eu super indico que você compre para você estudar e obter também esses conhecimentos maravilhosos. Olha só, um deles é o livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, e o outro é o livro O Caibalion, que eu sempre falo para vocês aqui no canal. Gente, deixa eu entrar no assunto que é muito delicado com vocês, para vocês entenderem o nosso tema de hoje. Eu entendo e eu observo que uma coisa que pesa muito na mente das pessoas é o medo do diabo, o medo do inferno, né? Teve uma pessoa que me perguntou no Instagram se quem estuda essa filosofia não acredita no diabo. Não é que nós não acreditemos no diabo, é que quando a gente começa a estudar, não só na Bíblia, como em outros livros que também complementam o conhecimento, a gente começa a entender como é que funciona a influência do diabo na mente humana. E depois que a gente começa a estudar sobre isso, a gente já tem o controle, o domínio da situação e a gente já não dá mais a importância, né, que deveria ou não deveria dar para esse tema relacionado ao diabo. Então, por isso, eu decidi trazer esse assunto à tona para você refletir também e ter um crescimento espiritual, humano na sua vida, e que isso contribui e melhore o seu diálogo interno, para você entender que você tem o controle da situação, tá? Então, nesse livro de Napoleão Hill, ele faz uma entrevista com o diabo. E muitas pessoas perguntam, né? Uai, será que ele fez realmente uma entrevista com o diabo? Como é que é a figura do diabo, né? Como é que ele é? E aí ele já responde aqui essa pergunta, ele já dá de cara logo essa resposta aqui no livro. Eu vou ler a resposta dele para vocês. O diabo que entrevistei pode ter sido real tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muita pouca importância se comparado com a natureza e conteúdo das informações contidas na entrevista. Então, pouco importa isso, né? O mais importante mesmo que ele aborda nesse livro é como o diabo ele usa as ferramentas dele. Porque para você batalhar contra o opositor, você tem que conhecer, né? Que armas ele usa, qual a estratégia que ele usa. Então, para você combater um opositor, um inimigo, você tem que conhecê-lo. E quando ele é invisível, como a gente pode combater um inimigo? Então, por isso que ele escreveu esse livro. E nesse livro, nessa entrevista que ele faz com o diabo, uma das primeiras coisas que ele pede para o diabo é para ele começar contando onde ele mora e descrever a sua aparência física. Eu vou ler aqui no livro a resposta que o diabo dá para Napoleão. Ele fala: minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Presta bem atenção no que ele fala. Eu consisto em energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. E aí, para complementar esse raciocínio, eu vou ler para vocês aqui uma lei. Quando eu li esse livro, imediatamente me remeteu aos ensinamentos do livro Caibalion, que tem as 7 leis que regem o universo. São leis que governam o nosso plano e são as regras do jogo. Eles nos mostram como é que a vida realmente funciona e nos ajudam a entender muita coisa que acontece no mundo físico e no mundo espiritual também. E aqui ele fala na terceira lei, que é o princípio da vibração, ele fala o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra.
Então, nesse livro aqui, ele está falando também do átomo, que é o átomo que vibra. Então, presta bem atenção. Os ensinamentos do livro Kybalion, os ensinamentos herméticos, foram ensinados por Hermes Trismegistus há mais de 5.000 anos. Então, no Antigo Egito, há mais de 5.000 anos, já se sabia da existência do átomo. E o que é o átomo? Onde ele está? O que é o átomo? O que significa isso de o diabo estar no negativo do átomo? É aí que entra a física, né? Física quântica, que é outro tema a ser abordado e de muita importância para o nosso desenvolvimento espiritual e humano, para a gente entender o que nós somos, de que nós somos formados. Né? Então, tudo que há nesse plano, no universo, na galáxia, é formado por átomo. E os átomos consistem em carga elétrica negativa e carga elétrica positiva. Então, um átomo tem carga elétrica negativa e carga elétrica positiva. E tudo que existe no universo é formado por átomo. O nosso sangue, o nosso cabelo, o vento, o ar que nós respiramos, a estrela, formação de átomos. Átomos forma tanto a matéria quanto as ondas. O nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas palavras, tudo sai de nós e se estende para o universo em formato de onda. E ondas são átomos. Então, quando ele fala que ele está no lado negativo do átomo, é justamente para você entender que há uma parte negativa, que é do diabo, e uma parte positiva, que é de Deus. Mas as duas coisas podem ser entendidas da mesma forma, porque as duas coisas são espírito. As duas coisas são espirituais, né? Então, eu quero que você entenda isso, para você conseguir entender que tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você sente, se você tá do lado negativo, se você tá pensando coisas ruins, tristes, de desânimo, depressão, fracasso, isso tudo tá no polo negativo. E o polo negativo é de quem? O polo negativo é do diabo. São coisas que te levam para o fracasso, para a desilusão, para o inferno, né? Inferno é o quê? Coisas ruins, são consequências. Né? E aí, a Bíblia fala assim, um versículo que é muito importante de a gente abordar agora, é que ela fala que coloca diante de ti o bem e o mal, né? As trevas e a luz. Então, isso é o livre-arbítrio que Deus nos deu, é o livre-arbítrio. O livro está falando exatamente disso, do livre-arbítrio que você tem para escolher em qual lado você vai ficar, qual lado você vai escolher, o positivo ou o negativo. Olha o que ele fala aqui lá em Deuteronômio 30, 30, versículo 15 e 19, ele fala assim: eis que hoje coloco diante de ti a vida e o bem e a morte e o mal, bênçãos e maldições. E ele ainda faz uma ressalva aqui, ele ainda dá um conselho, digamos assim. Ele diz: escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente tu e a tua descendência. Então ele coloca diante de ti o caminho. Se você for prestar atenção, tem outro versículo que fala assim, ó: o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Lado negativo. E o lado positivo diz assim: eu, porém, vim para dar vida e vida em abundância. Outra coisa que eu quero que você entenda, que isso também faz parte tanto de quem nós somos, que nós temos conflitos internos. Essa coisa de você pelejar para pensar positivo e de repente você se pegar pelejando, pensando do lado negativo. Porque é normal, a gente pensa com otimismo, pensa em vitória, tem grandes planos, e de repente a gente está triste, se perguntando por quê, será que isso faz sentido? E isso é normal, gente, isso são os conflitos internos. Até Jesus passou por conflito interno. Sabe aquela passagem que diz que Jesus, depois de ser batizado, ele jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto? E que o diabo apareceu para tentá-lo? Não é que apareceu a figura física do diabo na frente de Jesus. Mas aquilo foi um drama mental. Porque Jesus, no final daqueles 40 dias, no período daqueles 40 dias, aí imagina uma pessoa 40 dias no deserto, com fome e com sede,
Aí no subconsciente dele, o diabo veio para trazer aquela dúvida, né? Ou para trazer para ele refletir sobre ele mesmo. O que ele estava fazendo ali? Uai, se não era filho de Deus, por que você não ordena que as pedras se transformem em pães? No conflito interno, na mente de Jesus isso se passou. E o lado negativo colocando, alimentando as dúvidas, querendo alimentar dúvidas no coração de Jesus. Só que Jesus tinha tanta convicção, tinha tanta intimidade com Deus ali, a centelha divina em Jesus, do lado positivo, já respondeu imediatamente para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha isso. Então Jesus passou por isso também. Imagina nós, se nós não vamos passar. É claro que nós vamos passar por isso também, mas cabe a nós decidirmos o que nós queremos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e optar sempre pelo lado positivo que é Jesus. Porque senão vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Judas, porque Judas também teve um conflito. Judas estava muito focado no lado negativo, em ganhar, em vez de vender Jesus, entregar. E o que aconteceu depois? Depois que ele consumou aquilo, ele veio a reflexão, tanto é que ele quis devolver as moedas que deram para ele. Não, isso está errado, Judas falou. Não, está errado. Toma aqui, como se ele estivesse se arrependendo. Por quê? Porque na consciência dele, o polo positivo, que era Deus, estava falando com ele, levando ele ao arrependimento. E ele realmente se arrependeu. Mas quando ele viu que ele não podia voltar atrás, o diabo voltou. O lado negativo na mente dele, gente, estamos falando de um conflito interno que acontece na mente de todo mundo. E isso foi tão forte na vida de Judas que levou ele a fazer o que ele fez, se suicidou. Então é isso que acontece quando a gente não consegue vencer os pensamentos negativos que vêm na mente da gente. E isso é normal. Eu entendo isso também como livre-arbítrio. E eu vou ler para você aqui sobre o livre-arbítrio de uma forma dentro das leis herméticas, onde ele fala do princípio da polaridade, que diz assim, ó: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, prestem atenção, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. As verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E aqui ele fala mais uma coisa para complementar. E eu vou ler para vocês. Ele diz: explica que em tudo há dois polos, ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa. Estamos falando de espiritual. Não é que Deus e o diabo sejam a mesma, não, sejam a mesma coisa, não, mas as duas coisas é como se fosse uma moeda com dois lados. O que significa isso? Que Deus e o diabo são espirituais. Os dois atuam dentro da nossa mente subconsciente. Eles fazem parte de tudo que há no universo. Assim como o primeiro livro que eu li, onde o diabo se manifesta dizendo que ele é o lado negativo do átomo. Então o lado negativo está em tudo e em todos. Mas quem é que pode acessar o positivo e o negativo? Só nós, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então Deus deu pra gente essa liberdade. Então uma coisa são duas coisas, né? Então a gente pode escolher entre um e o outro. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Olha o que diz lá em Isaías 45:7. Ele diz: eu formo a luz e crio as trevas. Ele está falando isso para Ciro. Dá uma olhada lá em Isaías 45. E no versículo 7 ele diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O mesmo Deus faz o lado positivo e faz o lado negativo. Então somos nós que temos que ter o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos polos que nós decidimos ficar e permanecer.
E aí ele continua aqui dizendo, vou ler outro trecho para vocês, onde diz assim, ó: o mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade. São 2 graus da mesma coisa, né? O que seria da escuridão se não fosse a luz? E o que seria da luz se não fosse a escuridão? E ele fala também a mesma coisa sobre o bem e o mal, né? Sobre o quente e o frio, sobre o dia e a noite. Foi Deus que criou isso, é de Deus. Então sempre vai haver os 2 polos da mesma coisa. São diferentes, são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Então existe graus de quente e existem graus de frio. Mas não quer dizer que uma coisa seja diferente da outra, né? Se você for trabalhar ali, se você pegar um termômetro e for medir, é um termômetro só para medir os 2 polos. Vocês estão entendendo? É para você ter essa autorresponsabilidade e não culpar, sabe, o diabo pelas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Porque é você que tem essa liberdade de escolher, meu amigo, minha amiga. Tá tudo na sua mente. Diabo não é uma pessoa, não posso nem chamar de pessoa, mas diabo não é algo que você precise ter medo, é algo que você precisa ter controle. Porque Deus, assim como ele, Deus age. E Deus quer agir de forma positiva, tanto é que ele fala: escolhe, pois, o lado da luz, né? Para que viva plenamente, tu, não só tu, mas tu e a tua descendência. Então vai além do que você possa imaginar. Uma atitude sua, uma decisão de permanecer no polo positivo, né? E aqui o livro continua dizendo que é possível mudar a vibração de ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de nós. Ou seja, dá para mudar o sentimento de ódio que você sente, o sentimento de tristeza que você sente, o sentimento de angústia, o sentimento de escassez que te leva a ter medo. Então, preste bem atenção. Quando eu falei agora em medo, entenda que o medo, ele é bom também, né? O medo, ele pode salvar a tua vida. Por exemplo, o medo de atravessar numa rua movimentada. O medo te salva. O medo só não é bom quando ele te trava, né? Quando ele te impede de avançar e de romper na vida. Então procure optar sempre pelo seu polo positivo. E dá para você fazer essa escolha. Como? Mudando o seu padrão de pensamento. É assim que você vai vencer o diabo. É assim que você vai se aproximar da luz. É assim que você vai sair da escuridão e vai para o polo da luz, que é o polo positivo, onde tudo vibra de maneira positiva. E você que está nessa busca por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, e ainda tem essa dúvida, ainda se pega se sabotando, triste, avalia uma coisa muito importante, que para mim é importante, eu avaliar os meus sentimentos. Às vezes eu estou meditando, eu estou super entusiasmada, eu estou crente que a minha bênção vai chegar, que tudo vai dar certo, que eu vou prosperar, e de repente eu me pego pensando triste. Ou quando eu vou no supermercado fazer compras, e eu tô ali comprando e eu já tô me preocupando na escassez, em não ter para amanhã. Hoje eu tenho, mas será que eu vou ter amanhã? Então isso gera um sentimento. Então avalia o teu sentimento, é o conselho que eu te dou hoje. Avalia o teu sentimento. Por isso que é importante se autoconhecer. Porque você tem que avaliar o sentimento na hora que você está pensando nas coisas, fazendo as coisas, quando você está orando, principalmente quando você for orar. Para ter aquele momento de intimidade com o teu eu superior, quando você for se conectar com a sua centelha divina, e você tá ali, você tem que sempre gerar sentimento, você sempre tem que ir para o polo positivo, conversar com Deus com alegria, com gratidão, sabe? Dizer para Deus que você é com entusiasmo, porque Ele entende o teu sentimento, essa vibração. E não existe mais nada mais lindo do que vibrar no sentimento de amor, de alegria. Porque se você está conversando com Deus em desespero, com medo, com pavor, com sentimentos ruins e pedindo para Deus melhorar, Deus não pode melhorar. Porque isso é uma decisão sua. Sai do polo negativo. Vai para o polo positivo.
Deus está no lado positivo de cada átomo que forma toda a matéria que existe. Ele está lá. E ele está dentro de você, porque essa formação, essa sua carne, tudo que há em você, o seu sangue, o seu batimento cardíaco, tudo aí são formados, tem átomos, né? Há vibrações negativas e há vibrações positivas, mas é aí que mora a sua liberdade de escolha. É exatamente nesse ponto onde eu gostaria de chegar com vocês para levar a reflexão de que você não precisa ter medo do diabo. Você pode vencê-lo controlando o seu pensamento, o seu sentimento, as suas emoções. Deixar de lado o medo para você viver a paz que excede todo o entendimento. E quando você se conecta com a sua centelha divina, que você controla os seus sentimentos, sabe o que acontece? 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. E sabe o que acontece com você? Você não será atingido. Você não será atingido. O mundo inteiro pode estar desabando. Mas quando você está no polo positivo, conectado com a sua centelha divina, tendo certeza do que você está plantando e tendo certeza do que você vai colher, o mundo inteiro pode desabar e nada vai acontecer contigo. Nada. Então não precisa se preocupar, porque tudo está dentro de você. Está dentro de você essa conexão. O pensamento negativo é uma escolha e ela traz a consequência também. Eu vou falar disso nos próximos vídeos em outras leis, que também fala no livro Caibalho, né? Que é a lei do ritmo, que é normal também as coisas terem seus altos e baixos, né? Tem outra lei também, causa e efeito, lei da causalidade, que eu vou tocar nesse assunto também nos próximos vídeos, para você entender que toda causa tem um efeito. Se você está do lado negativo, isso vai ter um efeito. Se você está do lado positivo, isso também vai ter um efeito. Então, opte sempre por Deus. Opte sempre, tenha certeza que já que o diabo está no lado negativo, no sentimento negativo, nas vibrações negativas, você tem que estar no controle e ir para o lado positivo. É por isso a importância de se conhecer, de saber o que você quer, como é que você está se sentindo hoje, porque se você está triste, muda o teu pensamento. Sabe o termômetrozinho? Opa, lado positivo, porque Deus está ali. Tem muita gente perdida, mesmo querendo achar Deus, mesmo se prostrando diante de Deus, mesmo chorando nos pés de Deus, se conectando ali com a sua centelha divina, orando todos os dias, mas ela não sabe que a vibração é o segredo, o sentimento é o segredo. Então não vá chorar, se lamentar para Deus, vibrando no polo negativo. Porque aí você vai estar bem distante de Deus. Você pode estar até querendo, mas você está do lado daqui e Deus está do lado de lá te observando, querendo que você entenda essa verdade. O polo negativo é o lado oposto daquilo que você está querendo chegar. E você só vai chegar a Deus realmente quando você entender que há uma centelha em você que é responsável por suas escolhas. É responsável, você é responsável pelo que pensa, pelo que sente, pelo que fala, como você age. É você que é responsável por isso. Então vamos viver a paz que excede todo entendimento, né? Esquecer esse lado negativo, e quando o lado negativo for falar na sua mente, você já fala, opa, peraí, que esse não é quem eu sou, não é o que Deus pensa ao meu respeito, porque eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou próspera. Então controle a sua mente e você vai controlar tudo na sua vida. Gente, eu tô muito feliz por estar compartilhando isso com vocês. Eu espero que faça sentido na sua vida e eu te espero para os próximos vídeos, tá? Então se inscreve no canal, não custa nada você se inscrever no canal, tá? Deixe o seu like para que o conteúdo desse vídeo alcance outras pessoas e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Um beijo, fica com Deus, namastê!